Muito bem, estamos de volta com o segundo bloco da programação esportiva desta semana para falar do Campeonato Brasileiro. Meio de semana teve rodada e temos o Corinthians, mais do que nunca, líder da competição. Resultados dos jogos de ontem. Nós tivemos pelo Campeonato Brasileiro as seguintes partidas. Internacional 1, Atlético Paranaense 0, Cruzeiro 2, Grêmio 0, Avaí 2, Bahia 2, Corinthians 2, mais do que nunca líder de virada, Vasco da Gama 1, com o gol do Juninho Pernambucano, Flamengo 1, São Paulo 0, São Paulo a terceira derrota seguida e Ceará 3, Atlético Mineiro mais uma derrota, Atlético Mineiro 0. Campeonato que tem sequência nesta quinta-feira com os seguintes jogos: Botafogo e Atlético Goianiense, Curitiba e Figueirense, América e também Palmeiras. Hora de conferir a classificação do Campeonato Brasileiro. Corinthians é líder com 19, Flamengo tem 16, São Paulo 15, Internacional 15. O Palmeiras tem 14, Botafogo 14, Figueirense 13, Fluminense 12, Cruzeiro 12, Vasco 11, Ceará 10, Bahia 9, Santos 8, Grêmio 8, Atlético Mineiro 8, Curitiba 7, Atlético Goianiense 7, América 5, Avaí 3 e Atlético Paranaense 1 ponto ganho. É o lanterna deste Campeonato Brasileiro de Futebol. Muito bem, estamos recebendo aqui Gil Arruda para participar conosco para, de forma especial nesse segundo bloco, destacar o Campeonato Brasileiro. Gil, como nós já passamos aí para os nossos telespectadores, tivemos jogos interessantes na rodada de ontem, como por exemplo, mais uma vitória do Corinthians e a estreia do Juninho Pernambucano no Vasco da Gama. O Juninho mostrou que continua cobrando faltas como ninguém, fez um bonito gol de longe, tá certo que ela deu um kick na frente do Júlio César, mas acabou fazendo o primeiro gol do jogo. E um outro destaque que eu falo do jogo do Corinthians é o goleiro Fernando Praz do Vasco da Gama, que fez grandes defesas. Se não fosse o goleiro do Vasco da Gama, o Corinthians poderia ter feito mais gols, né? Ganhou apenas por 2-1, né? Inclusive um dos gols do Corinthians foi falha do goleiro do Vasco, mas o Timão continua liderando o Campeonato Brasileiro, segue aí fazendo aí bons jogos, fazendo grandes partidas jogando no Pacaembu, e o Corinthians continua líder aí, agora com um pouco mais de pontos de diferença para o segundo colocado. Nós tivemos aí no primeiro tempo o gol marcado pelo Vasco, no comecinho do jogo, que também pode ter havido uma falha do Júlio César, e na última bola o Bernardo cobrou uma falta direto. A bola também bateu na trave, também foi questionado ontem a atuação do goleiro corintiano, foi isso? Até porque o goleiro tem uma sombra à altura, né? O goleiro Renan, que apareceu no Avaí no começo do ano, foi contratado há pouco tempo e está pronto para jogar. E aí qualquer falha que o Júlio César der, a torcida vai pegar no pé dele. E aí o Renan, com certeza, vai ganhar um pouco de pontos a mais para poder estrear com a camisa do Corinthians. Eu não sei se eu destaco a vitória do Flamengo ou mais uma derrota do São Paulo Futebol Clube, que colocou o Rivaldo em campo, quase fez um bonito gol, mas não deu ontem para o São Paulo. Mais uma vez, são 5 vitórias e 3 derrotas. Inclusive, o Flamengo ontem, depois dessa vitória, né, acabou até sendo citado como favorito para o Campeonato Brasileiro, só que o Ronaldinho Gaúcho deixou bem claro, falando que é cedo dizer. E falando agora do São Paulo que vem passando por uma fase, né, como já dissemos, a terceira derrota seguida, e tem mais confrontos difíceis vindo por aí. O São Paulo precisa rever os conceitos, porque senão o Carpegiani vai voltar a ficar ameaçado, né, colocou o Rivaldo, como você disse, e a torcida ainda não está feliz com o trabalho do Carpegiani, e pode ser que ele não aguente nas próximas rodadas. E como um técnico ganha jogo ou não ganha, mas que mudança do Cruzeiro, saiu o Cuca, entrou o Joel Santana, são 3 vitórias e que 2 golaços do Montijo aqui, que jogadas, hein, de primeira. O Joel Santana conseguiu recuperar o futebol do Montijo. Montijo, que é um grande jogador argentino, né? Apareceu alguns anos atrás em uma Libertadores, eliminando o Flamengo na Universidade de Chile, e ele estava meio apagado aí com o Cuca como técnico. O Joel conseguiu voltar a fazer ele um bom futebol, e uma grande vitória em cima do Grêmio, que é um dos times aí que são difíceis de jogar nesse Campeonato Brasileiro. O Montijo, que se tivesse continuado com a boa fase que ele teve alguns meses atrás, ele estaria até na seleção argentina, né? Inclusive a seleção não está fazendo muito bem, mas isso é outro assunto. De qualquer maneira, o Montijo, ele voltou a fazer um bom futebol na equipe do Cruzeiro, ele que é o grande maestro desse time azul lá de Minas Gerais. Outro jogo que também merece uma atenção especial foi a vitória do Internacional. Já chegou no G4 e o seguinte, né? O Atlético Paranaense contratou o Renato Gaúcho. Ele ainda não sentou no banco e quando sentar vai ter problema, né? Porque o Atlético Paranaense não consegue vencer ninguém. E o jogo de estreia do Renato Gaúcho vai ser o jogo, como eu disse alguns programas atrás, um dos piores jogos do campeonato, que é Atlético Paranaense e Avaí, que acontece no próximo final de semana. O jogo das duas piores equipes do campeonato. O Atlético Paranaense perdeu mais uma para o Internacional por 1-0, e é sinal de que vai ser difícil do Atlético se recuperar. O Renato Gaúcho vai estrear no time no final de semana. Não sabemos se vai fazer algum milagre com o time, mas o Atlético Paranaense precisa de reforços urgentes para poder escapar do rebaixamento. Uma outra interrogação: ponto para o Ceará
ou tira ponto do Atlético Mineiro que não consegue vencer ninguém? O Atlético Mineiro, em 2 jogos, tomou 7 gols, né? Tomou 4 do Internacional e 3 do Ceará. E o Ceará é um time que, vamos dizer assim, vai ficar no meio da tabela, né? Conseguiu vencer o Palmeiras algumas rodadas atrás, e essa vitória aí em cima do Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro que vem numa draga danada, inclusive depois temos que verificar qual vai ser o próximo adversário do Atlético, para poder já dizer se o Atlético vai vencer ou não. O Atlético que, dessa vez, parece que conseguiu aí, o Dorival Júnior não está acertando o esquema da equipe. A equipe tem bons jogadores, como o Daniel Carvalho, como o Magno Alves e outros jogadores mais, e não consegue fazer 2 partidas seguidas boas. Perdeu, como eu disse, para o Internacional de 4-0 e agora perde para o Ceará de 3-0. Se vai vencer ou não, não sei, mas que ele vai pegar o América Mineiro, que tem boas chances, tem sim. Vamos fechar esse segundo bloco, na sequência eu vou falar da Copa América. A Argentina ontem, mais um dia de Lionel Messi passeando em campo, o time não jogou, ficou devendo bom futebol e vaias para a seleção argentina. Copa América é assunto para daqui a pouquinho.